Boa noite, tranquilo. Bom, vamos começar então? Podemos Hoje começar. eu estou no lugar do Eduardo, né? Boa noite a todos, né? Eu sou a Júlia, eu sou a tesoureira do capítulo estudantil SPE Unicamp e hoje eu serei a moderadora desse curso. Gostaria de apresentar, né, o nosso convidado. Com grande prazer que recebemos o professor Ezequiel de Lima. O Ezequiel ele é mestre em educação, economista e professor universitário. Durante a sua carreira, ele acumula mais de 20 anos de experiência na área da comunicação, com mais de 500 atividades voluntárias em treinamento. Antes de iniciarmos, né, eu gostaria de fazer alguns lembretes para o público. Todas as opiniões neste evento referem-se apenas às opiniões dos palestrantes e participantes e não de suas respectivas empresas ou mesmo do capítulo. Além disso, caso haja qualquer alusão de caráter discriminatório ou referência à discriminação social, de gênero ou raça, o participante ficará ciente de que será imediatamente avisado. Não se esqueça de enviar suas dúvidas, né, e perguntas pelo chat, que o Ezequiel ele vai responder todo mundo no final. Para aqueles que pretendem obter o certificado do curso, ao final da sessão será disponibilizado um formulário para a confirmação da presença. Os certificados serão emitidos para todos que obtiverem 100% de presença, segundo o formulário. E para finalizar, não se esqueçam de nos seguir no Instagram, @SPEUnicamp, para que vocês acompanhem as nossas atividades, além de ter acesso a informações de qualidade. Agora eu gostaria finalmente de dar a voz ao nosso convidado, Ezequiel. Agradeço em nome do capítulo estudantil SPE Unicamp pela disponibilidade e por aceitar o nosso convite. E também a todos vocês por acompanharem mais um dos nossos eventos. Ezequiel, por favor. Muito obrigado, Júlia. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa última participação, nossa última aula, digamos assim, último dia de treinamento. E hoje o objetivo é transmitir a vocês, compartilhar com vocês como montar, como estruturar bem uma palestra, uma fala, enfim, uma apresentação. Vimos no primeiro dia uma chave que abriria algumas portas, que são as portas da nossa comunicação não verbal, principalmente o olhar, as mãos, os pés, o nosso corpo como um todo, a nossa movimentação frente a um público. Tudo isso é considerado fundamentos importantes para que a gente possa fazer boas e belas apresentações. Ontem nós vimos uma outra chave e pudemos abrir algumas portas da nossa comunicação verbal. E a comunicação verbal, ela tem como base importante a respiração. Precisamos respirar bem para que a gente possa entrar com segurança, com firmeza nessas portas, que é a dicção, a velocidade da nossa voz, o tom de voz, fazer algumas pausas e enfatizar algumas palavras ou algumas sentenças durante a nossa fala, para que tudo fique muito claro. E hoje, sim, hoje vocês vão ter que falar um pouco mais. Acredito que todos terão a oportunidade de falar para fazer a sua pequena, breve apresentação e a gente possa conferir se vocês praticaram ou não. Mas eu tenho certeza que sim, 5 minutos diários, possivelmente todos vocês devam ter praticado. Quem fez o Black um pouquinho, gente? Alguém fez? Pode abrir o microfone, quem fez? Quem praticou? Ou mesmo baixinho, não tem problema. Eu pratiquei. Ah, é? Opa, Júlia, que maravilha. Mais alguém? Ezequias praticou ou não? Vai começar quando? Temos que começar rápido. Quanto mais cedo começarmos, e eu brincava aqui com a Júlia, quem conseguir fazer alguns exercícios amanhã, olha, Ezequias, muito sincero, maravilha, Ezequias. Quem conseguir fazer alguns dos exercícios que nós passamos nesses 3 dias amanhã, eu tenho certeza que dará continuidade. Mas é importante que vocês tirem 5 a 10 minutinhos para praticar. Acreditem nisso, que vocês vão ter uma comunicação muito melhor. Se este é o objetivo de vocês, eu acredito que sim, por estarem aqui no nosso terceiro
e último dia para que a gente possa apresentar boas palestras. Todo mundo quer se apresentar bem. E apresentar bem é um conforto para vocês e principalmente para o público que vai assisti-los, vai ouvi-los, vai presenciá-los. Sabe que já não basta mais dominar apenas o nosso conteúdo. Nós precisamos saber como apresentá-lo. Isso é muito importante. E a comunicação do século XXI, do ano 2021, que é tudo 21, algumas dicas importantes. Nós temos que estar convictos. Convicção é tudo para a nossa comunicação. Se eu chegar um pouco titubeante para falar, as pessoas não vão acreditar. Então, chegue convicto. Mas para chegar convicto, eu tenho que ter um bom preparo de conteúdo. Eu tenho que saber como transmitir esse conteúdo também. Então, o conteúdo é a nossa segunda, em grau de importância, nosso segundo tópico, conteúdo. Mas não apenas o conteúdo. Neste tópico, conteúdo, entra também a forma e o método que vocês vão se utilizar para apresentá-lo. Paixão. Quem tem paixão por alguma coisa e vai comunicar isto para as pessoas, a plateia vai perceber o brilho nos olhos. A convicção vem da paixão também. Sou apaixonado pelo meu curso, pela minha carreira. Estou vibrando com o que estou aprendendo, com o que estou discutindo, com o que estou levantando, pesquisando, enfim. Tudo isso faz com que vocês vão se apaixonando e, ao se apaixonar cada vez mais, vão querer também compartilhar o conhecimento com as outras pessoas. Mas também a comunicação desse século precisa também ter credibilidade. Como é que nós vamos ter credibilidade na nossa comunicação? Compreendendo bem aquela proporção da comunicação verbal, que é os 7% da nossa mensagem, do nosso conteúdo, os 38% do como vamos transmitir esse conteúdo para as pessoas e os 55% da nossa comunicação não verbal, nossa expressão, o jeito que o nosso corpo se expressa. O nosso corpo é uma caixa de ressonância de comunicação para as pessoas que nos assistem. Então, nós temos que nos expressar bem. Como é que nós estamos sabendo se estamos nos expressando bem? Como é que nós podemos detectar se estamos tranquilos, falando bem, se as pessoas estão confortáveis com aquilo que nós estamos falando? Eu diria, Marx, que para eu saber se estou me comunicando bem, eu preciso sentir as palpitações do meu coração. Se estiver muito acelerado, algo não está legal na minha comunicação. Mas se eu perceber que está tranquilo, fluindo bem, estou respirando sossegado, conversando com as pessoas, fazendo pausas, como se fosse conversando com o meu melhor amigo. Quando eu estiver fazendo isto numa apresentação de um trabalho de conclusão de curso, uma tese de doutorado, né, Isabela? Ou uma dissertação de mestrado, estou tranquilo, falando e explicando para a banca de uma maneira bem suave, bem sossegada, bem clara, bem tranquila. Aí eu estou me expressando bem. Então, eu posso fazer essa avaliação também. Então, eu tenho que ter também um compromisso. Nós não podemos abrir mão dos nossos sonhos. Se eu quero falar bem, eu quero me comunicar bem, esse é um sonho que eu venho acalentando há tempos, então a hora é agora. É começar hoje mesmo, depois desse treinamento, a fazer algumas práticas. A gente tira 1 minuto, se 5 minutos for muito, 1 minuto de um exercício. Amanhã, mais 1 minuto do outro. E assim vocês vão conseguir se apaixonar. Gostar cada vez mais de comunicar. E não adianta, pessoal. As melhores pessoas para comunicar alguma coisa para esse mundão hoje são vocês. Pessoas com conhecimento de causa. Pessoas que estão se dedicando a vida de vocês na busca de conhecimento.
informações, dados, conhecimentos, enfim, estão se aprofundando na experiência acadêmica e logo, logo na experiência profissional de vocês. Então, vocês são as pessoas mais indicadas para ter uma comunicação fora de série. Espero que vocês deem sequência a este treinamento. Muito bem, eu falei bastante e agora é com vocês. E eu acho que a Júlia ficou de escolher alguém para poder fazer uma fala aqui. Não tem problema se vocês não prepararam. Alguém preparou? Só de curiosidade, a nossa fala? Qual que era a fala de hoje, gente? Vocês teriam que convencer alguns alunos do ensino médio a fazer um curso superior. Não é preciso preparar, né? Para vocês é tranquilo isso. Alguém fez? Se não fez, não tem problema, tá, pessoal? Nós fazemos juntos. Júlia, quer escolher alguém? Bruna, você estava falando que você está treinando para a sua defesa. Quer começar? Tá, pode ser. Deixa eu só... Tem que ficar em pé, né, professor? Seria bom. Se você quiser ficar em pé, melhor. Deixa eu virar aqui, que desse lado não tem espaço. Legal. Se preparem aí, pessoal, que vocês também poderão ser chamados, tá? É para convencer... Calma, Bruna. Vamos conversar um pouquinho. Tá. Olha, o que nós falamos ontem? Você vai a um colégio, esse colégio sempre faz um evento anual e convida egressos de faculdades, pessoas que estão ainda na vida acadêmica, fazendo mestrado, doutorado, enfim, para conversar um pouco com aqueles alunos que estão ali no terceirão, prontos para fazer a sua prova de Enem ou fazer um vestibular para entrar em uma faculdade. Então, o papel de vocês é levar alguns exemplos de vocês e convencê-los a realmente continuar a vida escolar deles, tá? Tá. Boa noite, eu sou a Bruna Monique, sou estudante de mestrado da Faculdade de Engenharia Mecânica e eu estou aqui para falar com vocês a respeito do ensino superior, a importância dele na vida de vocês, o que pode contribuir com vocês e se vocês acham que isso vai valer a pena ou não. A minha experiência na graduação, ela foi muito gratificante, não só no sentido do conhecimento técnico, da aprendizagem, das novas possibilidades de emprego, vai muito além disso. É questão de você se desenvolver, conhecer novas pessoas, pessoas de outras classes sociais, de outras regiões, de várias partes do Brasil, com pensamentos totalmente diferentes do seu. Então, além de contribuir para o seu pessoal, para o seu profissional, para a sua vida, tem também essa vivência que faz você se transformar numa pessoa melhor, numa pessoa que vai contribuir mais para o nosso país e que você vai mudar a sua perspectiva em relação a vários pontos de vista. Então, na minha opinião, eu acredito, sim, que a faculdade seja uma excelente opção. Muito obrigada, e aí eu espero ter contribuído com a opinião de vocês. Muito bem, muito bem. Bruna. Pode sentar? Pode sentar, vamos conversar um pouquinho. Tudo aquilo que a gente conversar com a Bruna serve para a Bruna, mas serve para todos nós, inclusive para mim também. Porque todos nós... Veja só, você atingiu o pico das suas habilidades de comunicação, eu acredito que ninguém no mundo consiga atingir. Mesmo aquelas pessoas que a gente venera, olhando, puxa vida, como ele fala bem, como ele se expressa bem, como ele fala com naturalidade. Mesmo essas pessoas, e que falam quase todos os dias, dificilmente vão atingir o pico das habilidades de comunicação. Porque a comunicação é muito dinâmica. A comunicação, ela requer, digamos assim, diversos focos, digamos assim, do nosso conhecimento para que a gente faça bem feito. E todos os dias, por isso que eu peço a vocês, treinem 1 minuto por dia, já que 5 minutos é muito, 1 minuto é impossível vocês falarem que não conseguem. Então, se treinar 1 minuto por dia, o que eu vou melhorar hoje? Eu quero melhorar a minha voz, então melhorar um pouquinho. Eu quero melhorar as minhas mãos, eu falo e gesticulo muito rápido, no meu caso.
Opa, então eu vou treinar um pouquinho as mãos. Todos os dias eu treino, porque eu sei que é uma deficiência minha. Eu sei que é um ponto fraco meu, a gesticulação com as mãos. Então eu vou treinar sempre. Então vejam só, como nós podemos aproveitar essas oportunidades, né? Sempre, Bruno, eu tentei fazer aqui, mas eu acho que você estava olhando para você no vídeo, é isso? Nem sei onde eu estava olhando. Você ouviu a sua voz? É uma pergunta. Ouvi. E eu não respirei nada. Não respirou? Não, falei diretão. Ótimo. Então você não prestou atenção na sua respiração. É normal, tá, pessoal? Se eu presto atenção, isso, se eu presto atenção na respiração, em algum momento eu vou respirar. Não que você não respirou, você respirou, mas você não soube, não conseguiu prestar atenção se respirou certo ou não. É isso, não é? Uhum, ótimo. Também, Bruna, é importante que a gente preste atenção nos outros detalhes. Aos poucos, se eu não praticar, eu não consigo, tá? Eu só vou destravar isto quando eu tiver bastante práticas. E as práticas, você falou até bastante, tá, Bruna? Pode ser falado bem menos também, não há nenhum problema. A prática pode ser de 15 segundos, 20, 30 segundos. É suficiente. 10 práticas que você faça de 30 segundos já te ajuda muito. Eu vou praticar isso. Vou falar sobre esse assunto durante 30 segundos. Eu vi que o Moacir faz vários vídeos, né, Moacir? Isso ajuda muito, porque daqui uns dias, depois que você faz 10, 12, 15 vídeos, é quase que natural a gravação de um vídeo para você. Por quê? Aquela palpitação do coração já não existirá mais, a adrenalina já estará mais controlada. Você percebeu que tocou as mãos, Bruna? Okay. Percebeu? Uhum. Percebeu que tocou as mãos já é um bom sinal. Por quê? Porque aos poucos nós devemos ir soltando, liberando as mãos. Não significa que nós não devemos, nós podemos e até devemos, às vezes, tocar as mãos. Depende do gesto, se for consciente. Senão, não precisa tocar as mãos. Mas, se precisar, pode tocar sim as mãos. Legal? A voz você ouviu. Você achou que falava muito alto ou num tom legal? Eu acho que foi o mesmo tom, acho que eu não variei. Não fiz a forte. Você pensou em variar o tom de voz às vezes, não? Eu pensei, mas é que eu não consegui pensar nas mãos e na voz ao mesmo tempo. Ótimo. Não conseguiu nos dois ao mesmo tempo. Mas vai começando, Bruna. Opa, agora consigo ouvir minha voz. E deixa essa voz sendo ouvida, tá? Porque aí não precisa mais ligar o motor. É um motor de partida, digamos. Estou ouvindo minha voz. Pronto, está ligado o motorzinho da voz. De repente, você passa numa fala a perceber as suas mãos se movimentando e a voz sendo ouvida. Opa, legal, liguei 2 motorzinhos já está ótimo. E ao mesmo tempo, poxa vida, está muito fácil isso. Eu vou prestar atenção na posição dos meus pés. Então, pense nisso. Vá falando, e vocês todos assim, José, Marcos, Ezequias, Isabela, Gabriela, depois eu falo do Fernando, da Alejandra e da Isabela de novo aqui. Pense assim, estou falando e consigo ouvir a minha voz. Ao mesmo tempo que eu falo e ouço minha voz, consigo perceber os gestos das minhas mãos e continue prestando atenção. Ouço a minha voz, presto atenção nos gestos das minhas mãos, percebo como estão plantados os meus pés. Olha, já são 3 coisas. Você vai falando e vai mentalizando. É muito importante isso para você. Porque quando você ouve a sua voz, é um passo muito grande, é um passo gigantesco para melhorar a sua comunicação. Porque quando você ouve a voz, você sabe se ela está muito rápida, você sabe se você deu um tom mais alto ou não. Sabe também se você fez pausas ou não fez pausas, se enfatizou alguma palavra ou deixou de enfatizar. Então, quando você ouve a voz, é um avanço muito grande. Depois você vai observar os outros fatos, prestar atenção no gesto, no olhar. O olhar não tem jeito, tá, pessoal? O olhar vocês vão ter que olhar para as pessoas. Não tem como olhar para a gaveta, para a porta ou para a luz lá em cima. Tem que olhar para as pessoas. Então, isso vai ser quase que natural para vocês. Muito bem.
Como esse foi o primeiro, quem quer fazer o segundo? Só que agora eu vou dar umas dicas. Olha só como vai melhorando agora. Quem gostaria de fazer o segundo? É só convidar os alunos para fazer parte ali do estudo dos níveis superiores, gente. Bem simplesinho, pequenininho, não precisa ser muito, não. Quem vai, pessoal, não pode ser eu, Ezequiel. Opa, então, Larissa. Então, só que o que nós queremos que vocês façam, tá? Agora. Vejam só, vocês estão chegando num colégio. As pessoas não te conhecem. Vamos dizer que a apresentação sua foi muito breve lá. Ó, pessoal, tem aqui um aluno lá, ou um aluno do mestrado, ou um aluno de doutorado da Unicamp, ou da Universidade da USP, ou de alguma universidade, que está aqui para falar para nós, para convidar vocês para fazer as provas do Enem, ou fazer o vestibular e entrar num curso superior de uma boa faculdade. Às vezes ela nem fala o nome da gente. Então, vocês precisam ter sempre a mente. Sou Ezequiel de Lima, economista, mestre em educação, trabalho na UTF-PR, sou professor da Uniguaçu e colunista do jornal Nossa Folha. Pronto, uma breve apresentação rápida. Às vezes você não precisa falar tudo. Às vezes você fala, se for necessário. Então, você ter uma apresentação breve te ajuda, porque esta apresentação te deixa mais tranquilo. Então, vocês terão que se apresentar. E ao se apresentar, vocês estão fazendo a primeira parte, que é a introdução. Só que a introdução ainda tem mais coisas. Na introdução, vocês têm que deixar um propósito ali. Propósito. O propósito, gente, é fantástico. O propósito, ele te ajuda a ficar com o pensamento mais claro. Imagine, qual que era o propósito ali, Bruna, da gente ali? Qual que era o nosso propósito? Era convencer os alunos a fazer a faculdade. Eu podia ter introduzido também com uma pergunta, né? Exato, pode fazer, pessoal. Tipo, ter perguntado, onde vocês vão estar daqui 5 anos, daqui 10 anos? As perguntas, é isso, ótimo, mas precisam ser impactantes, tá? Uhum. Por exemplo, vocês sabem que um profissional com curso superior ganha 3 vezes mais que um profissional que não tem curso superior? Opa, o que eu quero fazer aqui? Não? Eu quero estudar, eu quero ter um curso superior, eu quero ganhar 3 vezes mais. Então, essas perguntas que impactam ajudam, sem problema nenhum, pode fazer as perguntas, tá? As perguntas, de certa maneira, são fáceis, mas a gente tem que pensar meticulosamente no que perguntar para impactar, e impactar de uma maneira positiva, fazer com que as pessoas acordem, tá bom? Então, o que nós vamos colocar? A nossa breve apresentação. Boa noite, pessoal. Sou a Júlia, da Unicamp, faço mestrado na área tal. Não precisa estender muito, que a gente já sabe, tá? Mas, digamos assim, só para você saber que é preciso você ter em mente uma rápida apresentação. Escrever num pedacinho de papel em branco, pega um papelzinho, e deixa escrito essa apresentação breve sua, porque às vezes você vai numa rádio dar uma entrevista lá na cidade que você nasceu, poxa vida, o cara já tem, a Júlia faz faculdade, ou faz mestrado, ou faz doutorado, ele já sabe o que ele vai falar. Então, você não precisa ficar perdendo tempo aí em pensar o que eu coloco, o que eu não coloco, porque às vezes é difícil a gente falar da gente mesmo, né? Então, falar breve apresentação. E depois, cumprimentar as pessoas, não tem jeito, tá, pessoal? Boa noite, sou a Júlia, tal. Agradeço a oportunidade, tem que agradecer a oportunidade, elogiar a atitude do colégio, por exemplo, tudo na introdução, tá? Porque fazer um encontro anual e tradicional, já, digamos assim, é algo que você pode elogiar. Elogiamos aqui o compromisso deste colégio para com seus alunos, para trazer aqui pessoas para palestrar sobre a importância da continuidade dos estudos, alguma coisa assim, na introdução. E aí, nós pensamos o quê, pessoal? Olha só aqui, nós vamos entrar e voltar rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo. Opa, não, a tela inteira não, desculpe. Vou compartilhar aqui uma janelinha, só para vocês verificarem.
conseguindo enxergar? Oi, sim. Tá. Então, o que tem uma estrutura bem simples de uma palestra? A introdução, que é isso que a gente falou, cumprimentar as pessoas, dar as boas-vindas, se for o caso, elogiar aqui o evento, digamos assim. As pessoas gostam, porque você cria uma conexão. Quando você cumprimenta as pessoas, elogia alguém ali que é conhecido de todo mundo, que se esforça bastante, que tem aí um comprometimento com o colégio, por exemplo, nesse caso. Aluno gostar, você vai criar uma conexão. Aí depois você pode fazer não, pode não. Antes da pergunta, você tem que informar a eles o que você foi fazer ali. Por quê? Psicologicamente, eles querem saber. Poxa vida, o que o Ezequiel veio fazer? O que esse cara veio fazer aqui? Quem é ele? Verdade? Apesar de que já sabem que quem vai ser convidado serão sempre os egressos, serão sempre os alunos de mestrado e doutorado. Tá? Então, você faça essa introdução e o conteúdo vem depois. Mas tem que ter uma conclusão. A conclusão e a introdução precisam ser fortes, tá, pessoal? A conclusão, nós temos que pensar também. O que eu coloco lá para a conclusão? A conclusão, neste caso, que o aluno precisa se inscrever, fazer um curso superior, ele deveria ser uma conclusão de reflexão. Pedir uma reflexão. Pensem nisso. Reflitam. Analisem. Por quê? Porque essa reflexão vai fazer o aluno tomar uma atitude. Ou então, pode ser uma ação que você solicita a eles. Queridos, se vocês querem uma vida mais confortável para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus filhos, para os seus pais, matricule-se imediatamente para fazer um curso superior. Mais ou menos dessa forma. Você pode ser exigente ali. Ou você pode lançar uma reflexão. Reflitam, pensem nisso. Ao falar no finalzinho ali, tá? Então, da introdução para o conteúdo, só um detalhe para vocês. A transição é muito suave, tá? Você vai entrar no conteúdo como se quase ninguém percebesse que você saiu da introdução e entrou no conteúdo. Na conclusão é diferente. Na conclusão, você deve realmente mostrar que ali você vai encerrar, vai concluir. Então, por isso, olha só, aí quando você fala por isso, é porque as pessoas já sabem, opa, ele falou tudo isso, então por isso ele vai pedir para a gente fazer alguma coisa e vai concluir. Quando você anuncia a conclusão, sem falar, então concluindo, não é necessário. Tem que ficar no tom de voz de vocês ou em uma palavra mágica ali que você vai concluir, tá? Ali você pode anunciar. Então agora, volta aqui. Eu vou deixar de compartilhar com vocês. Para que a Júlia faça a apresentação dela. Você vai lembrar de fazer uma conclusão, Júlia? Acho que sim. Vamos ver. Acho que sim. Ó, nunca mais digam acho, tá? Na vida de vocês. No lugar do acho, vocês como comunicadores podem falar o quê, pessoal? Espera. E substitui o acho. Porque quando você acha, as pessoas, não vai achar, não. Não vai dar certo, não vou encontrar. No lugar do acho, nós podemos substituir por eu penso que sim. Eu acredito que sim. Agora, se você fala, eu tenho certeza que sim, o que acontece quando você falar, eu tenho certeza que sim, Ezequiel? A nossa mente já vai preparando algo legal. Mas sem preocupação, tá, Júlia? Sem preocupação nenhuma. Se não der certo, a gente dá um jeito lá no final. Só queria, então, dizer a vocês, deixa eu ver aqui, tá todo mundo vendo a sala? Saiu fora a nossa apresentação? Ah, não, tá aí a Bruna. Bruna, queria te parabenizar, então, pela coragem, pela atitude de fazer a primeira apresentação. E a gente sempre diz que a primeira é sempre a cobaia, porque a gente vai passando as dicas um pouquinho depois. E Sim. Você já percebeu que dá para melhorar. Todas as vezes que nós formos falar, lembrem-se, eu preciso fazer uma introdução.
Às vezes todo mundo te conhece, você não vai lá no teu grupo de estudo se apresentar dessa forma. Olá, pessoal. Então, hoje eu tenho um propósito aqui. É mostrar a vocês a linha de estudo que eu comecei a pesquisar hoje. Pronto. Opa, clareza. Olha só que interessante. Eu tenho clareza e eles já sabem o que eu vou falar. Quando você anuncia com clareza o que você vai falar para o grupo ali, eles já, opa, então tudo que a Bruna falar estará conectado com esta linha de estudo que ela mencionou. Então, vejam como lançar o propósito ajuda, ele limpa, ele clareia os nossos pensamentos. E tudo que você vai falar, se você lançou o propósito para todos ali, tudo que você for falar vai te conduzir a buscar essas informações sobre a linha de estudo que você descobriu, que você vai levar a eles, tá bom? Mais ou menos dessa forma. Vamos lá, Júlia, para dar tempo para todos falar um pouquinho. Vamos ver se vai dar certo aqui, de levantar. Tá bom. Tá dando para me ver? Espera um pouquinho. A câmera aí embaixo. Não tem problema, aí tá ótimo. Tá ótimo. Boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite de estar aqui hoje. Eu sou a Júlia, eu sou graduada pela Universidade Católica de Santos em Engenharia de Petróleo. Atualmente estou fazendo mestrado na Unicamp e vim aqui para falar um pouco para vocês sobre a minha experiência fazendo faculdade, fazendo um ensino superior. Júlia, Sim. Posso dar uma dica aí agora? Claro. Foi perfeito a introdução, tá? Aí, eu vim aqui para... Você pode substituir pelo propósito aí já. O que vocês acham, pessoal? E o meu propósito aqui hoje é... Aí você anuncia eles, tá? Pode falar, o meu propósito é convencer vocês, mostrar a vocês a importância de fazer aí um curso superior. Pode ser assim? Vamos começar de novo, pode ser? Pode ser. Então tá. No início lá, eles são alunos, tá? Então, boa noite a todos. Boa noite, jovens, boa noite. Dá uma descrição para eles, tá? E é importante. Boa noite a todos. É importante que você fale de uma maneira geral, só para conectar mais ainda eles. Aí, quando você agradecer a qualquer colégio, o colégio que você fez o seu ensino médio, para ter aí uma... Só para a gente ver como vai funcionar. Boa noite, pessoal. Gostaria de agradecer ao Colégio Objetivo por essa oportunidade de estar aqui hoje, falando para vocês um pouco sobre a minha experiência fazendo faculdade, cursando o ensino superior. Primeiramente, né, gostaria de convidar vocês Ótimo. a pensarem um pouco sobre o quão é importante, principalmente atualmente, né, no cenário que a gente está vivendo, o quanto é importante estudar, o quanto é importante pesquisar, o quanto é importante o conhecimento. Então, eu gostaria de fazer vocês refletirem um pouquinho sobre o futuro que vocês querem para vocês, o futuro que vocês querem para a família de vocês, se vocês querem viajar, se vocês querem ter sucesso profissional, sucesso financeiro. Então, pessoal, levem isso para casa de vocês, pensem muito bem nisso, enquanto é importante a gente ter um ensino superior hoje em dia. Muito bom, Júlia. Claro que o tempo aqui é muito limitado, tá? Tanto para a Júlia como para a Bruna. É muito limitado, vocês têm que acelerar um pouco. Você percebeu que você falou bem rápido? Sim, fiquei nervosa. Sabe por que a gente fala rápido, gente? É porque a gente fica nervoso? Eu vou dar uma dica para vocês. Por que normalmente a gente fala rápido? Primeiro, porque a gente deveria quase soletrar algumas palavras para que a gente melhore um pouquinho essa velocidade. Ou controle essa velocidade. Eu posso falar rápido, mas eu tenho que controlar. Eu falo rápido porque o final eu já sei. Eu já sei o final. E tenho medo de esquecer o final. Olha que interessante. Eu tenho receio, vou esquecer o final. Então, eu quero chegar rápido a esse final até e não vou esquecê-lo. Isso é psicológico, tá? Aí você já sabe o final que você quer lançar e, puxa vida, eu acelero tudo que eu posso para não perder aquele final. Mas você jamais vai perder aquele final. Por quê? Como é de improviso aqui agora, é lógico que é mais complicado, mas quando você vai fazer uma fala, você vai fazer um pequeno roteiro. Depois eu vou ensinar aqui, ensinar não, gente, eu vou mostrar a vocês como fazer um pequeno roteiro
para a gente estruturar a nossa fala. Mas eu preciso dessas duas contribuições antes, tá? Para que tenha sentido a vocês essa estruturação que eu pretendo compartilhar com vocês. Então, eu vou fazer um roteiro aqui, que eu vou falar na introdução. Qual é o meu propósito? Eu tenho que colocar o propósito. O propósito de eu estar aqui hoje isso é fundamental. Ele traz clareza, tá, pessoal? Não esqueçam disso. O propósito de eu estar aqui hoje isso é muito importante, é fundamental. Depois, vem mais uma coisinha e mais outra, e depois virá o conteúdo. Olha que interessante. E depois virá o final ainda. Então, essas três... Agora sim, vou compartilhar. Parabéns, Júlia. Muito bom mesmo. Gostei da apresentação de vocês. Óbvio que nós vamos ter que trabalhar, todos nós, tá, pessoal? Todos nós, inclusive eu, a tentar fazer com que tudo que a gente fale para as pessoas seja algo natural. Natural, como se eu estivesse conversando aqui com meu irmão, com o meu melhor amigo. Desta forma, as pessoas vão compreender melhor. Um outro detalhe que eu não falei durante os 3 dias e preciso falar. O que as pessoas gostam de ouvir? Palavras difíceis, complexas? Ou palavras simples? Na opinião de vocês, o que vocês acham? Se quiser escrever, pode. Simples ou complexas? Isso aqui é simples. Bruna já matou a charada. Ótimo, mas aqui assim, todas as pessoas esperam que a gente fale o mais simples possível. Não rebusque a sua fala. Ah, claro, eu tenho uma apresentação técnica, é um pouco diferente. Aí você tem que ir preparado para produzir aquela fala de acordo com seus espectadores também, com as pessoas que estarão lá te ouvindo. Então, às vezes, eu preciso me preparar melhor, eu preciso utilizar todo o meu vocabulário, mas em determinados momentos. A maioria das vezes que vocês vão falar, pode acreditar nisso. As pessoas, a plateia vai gostar mais que você fale sempre com mais simplicidade. Não de maneira simplória, tá? Simplicidade, isto é, pegar as palavras que as pessoas consigam entender. Se as pessoas entendem, você foi excelente orador. Se as pessoas não entendem o que nós falamos, a gente acabou fracassando um pouquinho. Mas nada... Opa, alguém pediu a palavra? Não, né? Não, eu que levantei a mão aqui. Nada que a gente não possa melhorar sempre. Vamos abrir essa janela de novo para compartilhar agora com vocês esses detalhes, porque nós já tivemos 2 apresentações, a terceira já vai ter um detalhe a mais, tá? Está compartilhado, pessoal? Tá sim, Ezequiel. Ótimo. Então, vamos lá. Vocês perceberam que na estrutura normal de uma palestra, nós temos a introdução, o conteúdo e a conclusão. Só que, se eu fizer uma apresentação dessa forma, a minha palestra, a minha apresentação, a apresentação de um trabalho legal, que a gente gasta um tempo danado para preparar, para deixar tudo legal, enfim, ela fica bem pobre, a apresentação. Ela não fica colorida, ela não fica expressiva. Então, o que nós queremos fazer sempre? Eu vou a um congresso em tal estado ali. Eu preciso que as pessoas compreendam bem, que entendam todo aquilo que eu preparei, mas elas vão entender mesmo se nós conseguirmos acrescentar mais alguns detalhes bem interessantes. Eu diria 2 detalhes importantes. O que as pessoas querem, gente? Que você resolva um problema para elas, tá certo? E quando você vai resolver um problema, qual que é o problema que nós poderíamos ajudar esses jovens a resolver? Eles têm um problema, não tem? Que é, será que estudo? Será que não estudo? Será que faço? Será que não faço? Então, às vezes, a gente vai mostrar qual é o problema deles. Então, quando você mostra o problema para eles também, olha, o seu problema é justamente esse. Se você não estudar, né, vai ter aqui uma dificuldade de obter bons salários. Tem que ter uma promessa também.
Uma promessa. Como é que nós podemos prometer para alguém? A empresa, por exemplo, eu já estava conversando com a Júlia, ela falou que também gostaria muito de atuar numa organização, numa empresa. Então, as empresas querem o quê, gente, da gente? Querem que você resolva problemas. A empresa tem problema que às vezes ela nem saiba. Ela nem sabe que tem o problema. Se ela não sabe, você tem que mostrar qual é o problema para ela. Só que ao mostrar o problema, você tem que fazer uma promessa para ela. Opa, a promessa é o quê, gente? A promessa é resolver o problema. A promessa é esclarecer para a pessoa, digamos, no caso ali dos nossos alunos. E tem que fazer o quê? Uma prova. Você tem que provar para essa pessoa que vai conseguir resolver o problema. Ou que ela fazendo do jeito que você está pedindo, o problema será também solucionado. Qual que é a prova para os alunos ali? A prova para os alunos pode ser uma comparação de... Você pode levar isso aqui, uns dados de pesquisa X, Y, Z, por Ciclano e Beltrano, provam que os alunos que fizeram um curso superior ganham mais, ou isso, ou aquilo, enfim, são melhores aproveitados no mundo do trabalho, por aí vai. Então, aqui, isso logo depois da introdução. Então, vou apresentar o problema que está acontecendo, apresentar a promessa ali e fazer a prova para eles, tá? Só que isso não basta. Eu preciso de mais um gancho agora, para que eles possam realmente acreditar naquilo que eu estou falando. E o gancho pode ser uma história da sua vida, uma jornada, a sua jornada, as suas dificuldades, as barreiras que você quebrou para estar onde você está hoje falando com eles. Então, isso tudo cria uma conexão muito forte com a plateia. Esse gancho, a história, por exemplo, tem que estar de acordo com o conteúdo, tá? Se você vai falar com esse grupo de alunos, é importante que você diga, olha, eu também estive com a mesma dificuldade que vocês estão em escolher se vou seguir adiante com meus estudos ou não. Mas eu tomei uma decisão, enfim. E quando eu tomei essa decisão, aconteceu isso, isso, isso. As dificuldades eram imensas. Aí você vai contando a sua jornada bem rapidinho. Essa história não pode demorar muito, tá, pessoal? Se você tem 5 minutos, essa história tem que durar 1 minuto. Se você tem meia hora, não passe de 2, 3 minutos para contar uma história sua, porque senão fica muito chato também, tá? Então, vejam só, o que vocês vão ter que dizer ali para os alunos agora, antes de chegar no conteúdo? Né? Situar ele no problema. E o problema, basicamente, é o problema da maioria dos jovens brasileiros. Você pode mostrar isso para eles também, que a maioria dos jovens brasileiros não tem acesso à universidade, ou pelo menos na idade entre 18 e 24 anos, que deveriam estar fazendo a sua faculdade, não tem acesso. A promessa é de que aqueles que entram numa faculdade têm mais facilidade de acesso ao mercado, isso, aquilo. Mostrar para eles. A promessa é mostrar o que significa. E a prova? A prova é a comprovação. Dados de pesquisa provam que o salário é isso, que é aquilo e tal. A história, o gancho, a história ou a jornada é aquilo que você vivenciou, tá? Ou então você pode pegar alguém, vou tirar aqui fora da apresentação, você pode pegar alguém que teve uma jornada legal, que conseguiu superar barreiras incríveis para poder estudar, que às vezes, eu vi esses dias atrás uma senhora de 70 e poucos anos se formando, não sei qual que é a universidade, mas era uma universidade importante, em medicina, gente. Então, você pode pegar esses dados para levar para a sua história ali, e fazer essa conexão importante. Às vezes os jovens ficam ali, puxa, não sei se vale a pena, se não sei o quê. E olha só o esforço daquela pessoa de 70 anos de idade para fazer uma faculdade de medicina. Então, tem coisas que você pode pegar como gancho. E assim o é também, pessoal, para todas as atividades, todas as apresentações que vocês forem fazer. Ah, vou vender aí um sistema que eu estou elaborando, ou pensando no sistema. Leve isso também. Vocês vão contar a sua história, a sua trajetória rapidamente, como é que você chegou naquele projeto, por que você teve a ideia de fazer aquele projeto, aquele sistema, ou aquele produto que você quer vender ou quer colocar no mercado, verdade?
Então, lembrem-se desses dois tópicos. Somente a introdução, o conteúdo e o final, ele fica muito sem brilho, sem cor. Nós temos que colocar um brilho a mais, uma cor a mais, fazer com que a atenção das pessoas, para quando você for fazer e apresentar o conteúdo é o quê? É o convite que vocês vão fazer a eles, para que eles possam estudar. Então, quando vocês vão fazer essa apresentação, a história já foi contada e eles já, opa, eu quero ver como é que funciona, quero participar. A história é muito bonita, então mexeu comigo, vou fazer essa faculdade. Então, é isso que nós queremos que vocês tentem elaborar nas falas de vocês. Pessoal, é fácil isso? Claro que não. Não pode ser muito fácil, senão todo mundo faria. É difícil? É um pouco difícil. Se eu treinar 3, 4 vezes, eu consigo. Se eu não treinar 3 vezes, eu consigo. Mas, depois que você fez 3 ou 4 vezes de treinamento, você jamais vai querer tirar esses elementos da estrutura de uma apresentação, quando você for falar. Depois eu vou fazer uma rapidinha aqui, eu bolei aqui antes um pouquinho da aula, só para vocês verem se faz sentido. Mas eu queria que alguém mais fizesse essa apresentação. Quem gostaria de fazer, gente? Temos tempo. Ainda temos uns 40 minutos pela frente. Quem gostaria de fazer essa apresentação? Fernando, gostaria? Dentro desta estrutura? O Moacir está lá, se coçando para falar, né, Moacir? Isabela? Oi, eu não consigo, gente. Vai a outra Isabela. Não, mas era Freitas mesmo. Você não vale. Oi, professor. Eu tô com um probleminha na minha internet. Toda hora eu fico caindo e entrando. Tá bom, não tem problema, não. Ezequias, quer Ezequias? Larissa? Gabriela? Senão a Júlia vai chamar alguém. Pode ser? Posso chamar alguém? Uhum. Todo mundo se compromete a aceitar? O Moacir estava Ô, Moacir. falando, né, que ele Muito faz bom. tudo. Oi. Posso tentar. Não tem problema, pessoal. Aqui é o nosso laboratório, tá? Aqui é o nosso laboratório. Nós estamos acrescentando alguns detalhes na apresentação, justamente para que vocês tenham aí um exemplo de uma apresentação que vai do início ao final. Se você puder fazer, Moacir, dentro dessas técnicas que a Júlia e a... Deixa eu ver quem foi mais, que não me lembro. E a Bruna apresentaram. Se você puder fazer assim também, seria legal. Tá bom. Vou tentar, professor. Tá Pode bom. começar? Pode começar. Se quiser ir por partes também, a gente vai orientando. Tá bom. Você quer fazer sentado? Eu prefiro aqui. Pode ser, pode ser. Boa noite, jovens deste conceituado colégio. Eu agradeço o convite que foi feito a mim para que pudesse trazer um grande desafio para vocês, um convite especial para todos vocês nessa idade que vocês estão aí. Eu também já passei por essa idade, viu? E também recebi muitos convites e foi desafiante, por isso eu estou aqui hoje para conversar com vocês. A maioria dos jovens da vossa idade não frequenta a universidade por várias razões. Uns não querem, outros não têm oportunidade, e outros acham que está bom a vida dessa forma. Mas a importância de fazer um curso superior é fundamental. E para fazer o curso superior, passamos por várias provas. Nem sempre nós fazemos o curso superior que nós gostamos. Por exemplo, eu mesmo gostaria de fazer agronomia e acabei fazendo ciências econômicas, mas acabei me realizando também no meu trabalho e me aposentei como economista depois. É importante, nesse momento, já que vocês estão nesta idade, tomar a decisão, porque eu, com 66 anos,
eu estou aqui hoje porque lá atrás, com 16 anos, eu tomei a decisão de fazer um curso superior. Agradeço a vossa atenção e me coloco à disposição para aqueles que quiserem tirar alguma dúvida. Quem faz para mim sou eu. Muito bom. A esposa está aí te ajudando, tá não? A esposa está aqui. Muito bom. Que bom, maravilha, maravilha, Moacir. Moacir tem o dom da palavra, isso é legal, isso é muito bom. A experiência, né, Moacir, já a prática. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, Moacir? Eu estou ouvindo, sim. Ótimo. Então, a prática vai nos levando a melhorar sempre, a melhorar cada vez mais. Ficou um pouco nervoso, Moacir, não? Olha, aqui um pouco, porque são pessoas diferentes que estão me ouvindo, né? Então é sempre dá aquele friozinho na barriga, mas é 10 segundos. Isso aí. Os 10 segundos, como é que nós vamos nos livrar desse friozinho ruim? Tem um friozinho que é bom. Quando você está muito bem preparado, é claro que agora é um improviso, é mais difícil, é mais complicado. Mas quando você está bem preparado, olha só, até escrevi aqui, ó, está seguro, está muito seguro domina o conteúdo. Você tem o controle emocional, tem que ter o controle emocional também. Se você domina as técnicas, isto é, vou respirar, e passei por isso já, e consegui respirar, por exemplo. Opa, já fica bem melhor. Então, aquele friozinho na barriga, ele vai acontecer, e é bom que aconteça, comigo acontece, e eu fico maravilhado quando eu tenho esse friozinho na barriga por ter que enfrentar um público. Já tive medo de tremer todo, de não conseguir, puxa vida, eu tenho que desistir de última hora. Mas, depois que passou esse período, bastante chato, viu, Moacir? Eu tenho agora esse friozinho gostoso, que é legal, poxa vida, encarar um desafio sempre é muito bom. Só que o desafio que a gente encara sempre tem expectativas de ou que dê certo, mas também pode ser que algumas coisas não vão fluir do jeito que a gente imagina. Então, nós temos que ter também esse preparo para que algumas coisas dando errado eu possa seguir adiante, eu não pare no meio do caminho. Então, eu gostei muito, Moacir, da maneira com que você abordou, mostrou tranquilidade. Essa tranquilidade nós temos que aprender também, a gente observar. Como é que nós podemos aprender comunicação? Observando as pessoas, referências. Vocês com certeza têm professores de vocês, que vocês, puxa vida, que didática legal, que voz agradável, que explicação bacana que ele consegue produzir. Então, e às vezes, olha só que interessante, às vezes eu tenho 10 professores. Com um, eu aprendo, opa, a voz desse camarada é muito boa, apesar que ele gesticula muito mal, que não sei o que, mas a voz é poderosa. Então, eu vou treinar para que eu tenha a melhor voz. Às vezes ele se posiciona muito bem à frente de um outro professor e não tem tanta didática, mas o posicionamento dele é um posicionamento legal. A movimentação dele é uma movimentação adequada. Então, eu vou aprendendo com o conjunto das pessoas. Os nossos colegas falando, tem alguns colegas que falam muito bem. Então, eu tenho que pegar o melhor de todos. Poxa vida, eu quero ser bom em comunicação. Então, eu vou ver, avaliar, analisar e ir crescendo junto com as outras pessoas. Isso é muito legal. Nós precisamos, viu, Moacir, de ter bastante gente falando muito bem com as pessoas. Precisamos mesmo. O mundo está carente de bons comunicadores. E esta é a década dos comunicadores. Não vai adiantar mesmo nós termos boa formação, Alejandra, se nós não conseguirmos mostrar a nossa formação para as pessoas, repassar essa informação para as pessoas daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente produziu no mundo acadêmico. Então, nós precisamos, sim, melhorar constantemente a nossa capacidade de apresentação. Vamos chegar no topo? Eu acredito que é como aquela pirâmide de Maslow, né? Aquela autorrealização que nunca virá, né, Moacir? Você conhece bem de economia. A autorrealização é algo que jamais virá para o cidadão. Bill Gates, será que está autorrealizado? Tem tudo, já foi o maior
o cara mais rico do mundo, mas eu tenho a certeza absoluta que ele está na ativa ainda porque ainda não está se sentindo autorrealizado. Falta coisas para ele. Na oratória, na comunicação, é a mesma coisa. A autorrealização nunca virá. Mas é uma meta, a gente vai almejar isso, para que a gente melhore todos os dias. Treinar todos os dias. Tenha um propósito claro. A segunda dica, então. Estar seguro, ter um propósito claro. Porque quando você anuncia o propósito, e eu queria que o próximo agora anunciasse, só vai fazer o seguinte, não vai falar mais nada pela frente. Ele vai parar no propósito. Boa noite, sou Ezequiel de Lima, agradeço muito a oportunidade de estar aqui no Colégio Mondrone, onde também tive a felicidade de estudar. E hoje venho lá da UTF-PR como convidado para falar um pouquinho com vocês. E o meu propósito aqui hoje é convencê-los de que fazer um curso superior vai mudar a vida de todos vocês. Pronto, eu só preciso fazer isto, nada mais que isto. Alguém se prontifica? Pode ser quem falou já também. Larissa, vamos lá? Só isto, bem pontual. Depois a gente continua com os outros. Alguém vai contar uma história. Pode ser? Cadê Larissa, gente? Não está nos ouvindo. Max, pode ser, Marx? Será que estão nos ouvindo? Oi, professor. Oi, Marcos, eu queria que você falasse para nós até o propósito só. Tá. Vamos tentar. Não tá aparecendo aí, né? Não tá. Deixa eu ver. Não tem problema também se não aparecer a câmera, né? Vai na voz mesmo, Marcos. Vai sem câmera mesmo, Marcos. Opa! Ah, cadê Marcos? Acho que ele saiu. Acho que eu posso tentar, professor. Vai lá, Isabela. Tranquila. Todo mundo vai tentar um pouquinho. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Ver se a minha câmera vai. Tá bem embaçado. Ah, o Marcos. Não, Marcos, deixa a Isabela agora, depois é você. Tá bem ruim a minha câmera, eu não sei. Tá bom demais, pode ir tranquilo. Vamos lá. Vamos lá. Ai, tô nervosinha, hein? Olha como pode ficar. Eu também estou. Pode, todo mundo fica um pouco nervoso. Então vai. Olha só, pessoal. Hoje é bom que vocês falem, porque a responsabilidade não é de vocês, é minha, tá? Então, fiquem tranquilos para cometer todos os erros e falhas que vocês quiserem. Aqui podem. Lá fora, não. Lá fora Verdade. Boa noite a todos. Eu sou Isabela, sou graduada em Química pela Universidade de São Paulo e atualmente sou mestranda em Ciências e Engenharia do Petróleo na Unicamp. Eu gostaria de agradecer imensamente ao Colégio Objetivo por estar aqui. Tive a felicidade imensa de estudar neste colégio durante o meu ensino fundamental e ensino médio. E o meu propósito aqui hoje é convencer todos vocês a prestarem o ensino superior, a ingressarem na graduação. Muito bom, parabéns. Isso mesmo, pessoal. Então, o que nós temos que fazer? Assim como a Isabela fez, e não foi difícil, né, Isabela? Foi muito difícil? Não foi. O nervosismo é normal e natural que a gente esteja nervoso. Claro que é normal. Todo mundo vai ficar um pouco nervoso para falar. Até o Papa ficaria. Pode acreditar nisso. Até o Papa fica. Por que nós não podemos ficar? Então, pode treinar 3, 4 vezes, Isabela, que vocês todos agora façam isso, José Maria, Júlia, Larissa, Gabriela, enfim, Alejandra, Marques, todos nós, fazer exatamente isto. Vou treinar por partes. Vou pegar a apresentação da minha dissertação de mestrado ou da minha tese de doutorado e vou fazer só a introdução. Quanto tempo eu vou ter? 2 horas. Então, a introdução eu vou ter 10 minutos para fazer isso. O que vai nessa introdução, gente?
o cumprimento, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a ocasião. O nome, naturalmente, vai estar apresentado, mas eu sou Ezequiel e hoje eu tenho o prazer de apresentar a minha tese de doutorado ou minha dissertação de mestrado. Mas antes queria fazer uns agradecimentos. Pronto, tem os agradecimentos também nesta apresentação. Então, coisas bem tranquilas que vão fluindo. E olha que interessante, na medida em que vocês vão fazendo isto, vocês vão relaxando, vão ficando mais tranquilos, para quando entrar no conteúdo, quando vocês vão entrar lá naquilo que interessa realmente para a banca, vocês estão tranquilos. Por quê? Porque vocês já fizeram toda a sequência que vão falar. Tem lá memorizado ou escrito em algum lugar, ou nos slides, enfim, vai ficar mais tranquilo. Então, treinem bem a introdução. Se fizer bem a introdução, é meio caminho andado para que você se saia muito bem no restante. Agora sim, Marcos, quer fazer a tua parte? Vamos lá? Só até o propósito. Vocês viram como o destaque do propósito flui melhor, flui bem, fica mais claro, ele coloca clareza para quem está ouvindo? Sim, professor. Ficou legal, não é verdade? Sim. Quando você destaca bem esse propósito. E o meu propósito, você pode até fazer uma ênfase. Sim. Para estar aqui hoje é tal coisa. Convencê-los, é mostrar, pegar no cabelo de vocês e chacoalhar, enfim. É o propósito, o que você vai fazer ali, tá? Então, Marcos, é com você. Vamos lá, então. Boa noite a todos, eu sou o Marcos, sou graduando de Engenharia de Petróleo na Universidade Federal de Pelotas. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando aqui para vocês, alunos do Instituto Federal de São Paulo, sobre a importância de estar cursando uma graduação, pois, através dela, vocês irão conseguir galgar uma melhor posição no mercado de trabalho. Aí dá uma pausinha aí, Marcos, e você pode até introduzir. Portanto, aí você entra no teu objetivo, tá? No teu propósito. Não, pode falar um pouquinho, não tem problema. Portanto, aí você entra. O meu propósito aqui hoje... Tá certo. Portanto, o meu propósito hoje é tentar convencê-los de que o ensino superior é uma chave fundamental no desenvolvimento profissional de vocês. Excelente, Marcos. Aí o Marcos tem uma voz poderosa. Isso, as pessoas gostam disso, viu, Marcos? Assim, uma voz com um tom um pouquinho mais forte, para que fique realmente bem gravado. Muito bom, Marcos. Então, vejam só, eu posso, às vezes, me perder um pouquinho, mas, poxa, me lembrei, eu tenho que falar o propósito. Como é que eu entro nesse propósito? Portanto, o meu propósito aqui, você falou um portanto, desta forma, assim sendo o meu propósito. Então, você dá uma lixada ali naquilo que você fez, que falou até agora, e entra nesse propósito. Por que eu falo do propósito, pessoal? O propósito, olha, ele é tudo na comunicação. O propósito para uma apresentação é essencial. Se eu tenho propósito, eu deixo mais claro as coisas. Se eu deixo mais claro as coisas, as pessoas vão compreender melhor. E outra coisa, vão prestar mais atenção naquilo que nós estamos fazendo. Legal? O próximo agora, que bacana. Aí sim. Vejam só, você tem o propósito. Agora você tem que contar uma historiazinha. Eu posso fazer o seguinte, pessoal. Eu sou o Ezequiel de Lima. Prazer estar aqui no Colégio Mondrone. Eu tive a honra e a felicidade de participar alguns anos aqui estudando assim como vocês. O meu propósito aqui hoje é convencê-los de que terão que sim fazer um curso superior. E para deixar mais claro isso para vocês, eu vou contar uma pequena história da minha vida. Quando eu tinha 7 anos de idade, foi o meu primeiro ano de estudos. E para eu estudar, eu tinha que caminhar numa estrada de barro
com morros por 3,5 km todos os dias. Eu saía descalço nos dias de chuva e levava o meu chinelo Havaianas dentro da sacolinha para chegar na sala de aula, limpar os pés e colocar os chinelos limpos. Senão, eu não poderia entrar na escola. Então, a minha vida escolar foi de muitas dificuldades. E com o tempo, terminei o meu primeiro período, fui lá para o ginásio, fiz o meu ensino médio. E depois, sim, fiquei desesperadamente esperando que abrisse um curso de economia aqui na nossa região. Quando eu matriculei nesse curso de economia, eu ainda tive que viajar todos os dias, 170 quilômetros, todos os dias, ida e volta, 85 quilômetros de ida, 85 para voltar. Então, era cansaço, sono, dificuldades, mas eu consegui ir todos os dias na nossa faculdade. E, graças a Deus, me formei economista e fez uma diferença muito grande na minha vida. Aí sim, por isso, você termina a sua história, mas pode ser mais curta, tá, pessoal? Você pode pegar uma vertentezinha, uma dificuldade que você teve para fazer o seu curso superior, alguma coisa nesse sentido, mas diga se foi bom, como ele mudou a sua vida. Pode pegar, hoje estou fazendo mestrado, estou concluindo meu mestrado, vocês podem falar isso também, porque isso vai mostrar para os alunos que é legal. Então, a introdução. Vocês vão fazer ali, eu vou mostrar aqui para vocês, acho que fica melhor. Vou compartilhar de novo aqui, para a gente ficar bem atentos a isso aqui. Então, vejam só, eu tenho aqui a introdução, vocês vão falar ali podem falar do problema, tá? Nós pulamos aqui um pouquinho, porque às vezes não vem ao caso, mas vocês mostraram para eles ali a importância de estudar, enfim. Faz um gancho com a sua história, com a sua jornada, como é que você chegou até aqui agora. Aí você aplica o conteúdo para eles, tá? O conteúdo, neste caso, é um conteúdo bem tranquilo. O que vocês vão fazer? O que pode... No conteúdo, você pode esclarecer várias coisas, tá? Quais os benefícios de se fazer um curso superior? Você pode trabalhar numa multinacional, você pode continuar os seus estudos, fazendo mestrado, doutorado, você pode trabalhar no ensino superior, você pode fazer qualquer coisa. Então, mostra algumas coisas que vocês podem dar como direcionamento para a vida profissional dele depois, durante o curso superior. Então, veja que não é tão complicado assim. E na conclusão aqui, pessoal, vocês podem fazer qualquer coisa ali na conclusão, uma reflexão. Pensem nisso, pessoal. Vocês não querem continuar uma vida de dificuldades, vocês querem progredir, vocês querem realizar seus sonhos, vocês querem ter uma família e ter condições de dar conforto, segurança e bem-estar para a sua família. Portanto, só há um caminho, o curso superior. Então, vocês conclamam ele e mostram para ele no final ali, nesta conclusão, que é muito importante, tá? Vejam que o assunto foi escolhido bem, assim, um assunto bem aleatório, mas na apresentação do trabalho de vocês, imagine quantas coisas vocês podem se beneficiar de uma apresentação seguindo este roteiro. Tá? Esse roteiro é apenas uma dica. Vocês podem, digamos assim, suprimir algumas coisas do roteiro se for conveniente para vocês. Mas se vocês perceberem, então, numa palestra, por exemplo, que vocês terão lá 2 horas para falar, 1h30 para falar, é importante que você explore tudo isso, para que a sua palestra não fique muito monótona. Se você for só falar de conteúdo, as pessoas vão se ficar, poxa, é muito especialista. Lembra lá do nosso perfil de comunicador? Nós somos especialistas, nós professores ou nós acadêmicos, nós estamos nos especializando demais em uma atividade. Por sermos especialistas, às vezes nós deixamos as pessoas com sono, se nós quisermos falar só daquilo lá, tá bom? Então, precisamos também, como especialistas, desenvolver algumas outras habilidades, as habilidades que o generalista tem,
Ele fala bem, fala tranquilo, ele conta algumas histórias. Então, contar histórias, e muitas vezes vocês vão precisar disso. E uma história real, uma história que aconteceu com vocês. Muito melhor. Se vocês olharem para trás, quantas centenas de pequenas histórias vocês têm? Então, vocês têm que escolher a história certa para o momento certo também. Se você vai falar, por exemplo, de empresas, digamos, de um problema que vocês podem resolver para a empresa, você pode contar uma história. Você pode lembrar, poxa, que história vem? O pessoal de engenharia de petróleo. Qual é uma história legal que vocês podem contar para as pessoas? Aquele acidente estratosférico que tivemos ali no Golfo do México, por exemplo, em 2010. É uma história bacana. O que você estava fazendo quando aconteceu aquele acidente? Eu estava pensando em estudar engenharia de petróleo. Olha que interessante. E, de repente, acontece aquele acidente. Aí eu comecei a estudar, aprofundar naquele acidente, para ver o que aconteceu. Qual o problema que originou aquilo? Hoje ainda tem muitas contestações, não acabou aquele caso ainda, mas eu tenho a solução para muitos problemas que ocorreram lá. Olha que interessante, você disse que já estudou alguns daqueles problemas. Então, você faz uma conexão, porque a empresa que você estará vendendo o seu projeto, o seu sistema, o seu produto, muito provavelmente está preocupada também em que não haja um problema daquela natureza na sua empresa. Então, veja quanta coisa vocês podem ter de um evento. Basta você dizer, em 2010, no acidente da BP, lá no Golfo do México, eu estava fazendo tal coisa. Às vezes vocês nem estavam pensando em fazer engenharia de petróleo. Ou às vezes já estavam. Não sei qual que é a idade de vocês, mas 2010 faz 11 anos. Não sei se vocês já estavam conectados com a engenharia de petróleo. Ou eu nem pensava em fazer engenharia de petróleo, mas aquilo mexeu comigo. Aquilo me acendeu uma luz. Então, tantas coisas que vocês podem pegar de um evento, de um caso que aconteceu, de uma história que aconteceu, que às vezes não esteve conectada diretamente contigo, mas você pode pegar e ilustrar a sua história, o seu conhecimento, os seus ensinamentos baseados naquilo lá, tá bom? Pessoal, vamos parar de compartilhar. Já parei. Tem mais um detalhe, pessoal. Além de estar seguro, além de ter um propósito claro, viram como o propósito ajuda? Percebeu, Macir? Ter um propósito e lançar esse propósito para as pessoas, deixa as pessoas mais seguras de ouvir você. Por quê? Porque ele sabe que o que você vai fazer é trabalhar aquele assunto com eles, aquilo que está no teu propósito. E você também, poxa, eu posso devagar, eu posso sair da linha aqui. Sempre que eu sair, eu vou pensar naquele propósito e focar nele de novo. Então, a sua comunicação fica muito mais gostosa, mais fluida, mais tranquila, tá? Além disso, pessoal, saber quem é o público. Quando vocês forem falar, saibam quem são as pessoas que vão te ouvir. Não fiquem, não caiam naquela, eu vou lá tranquilo, de repente vem pessoa, opa, meu Deus do céu, o meu professor de estrutura tá ali, e eu vou falar desse assunto, o que eu faço? Aí começa a bater aquele desespero. Então é importante, o diretor da USP vai lá, não tem problema nenhum, eu vou estar preparado, agora eu não posso ser pego de surpresa, então eu tenho que saber quem é o público. Se eu sei quem é o público e tenho o assunto bem tranquilo, tenho o propósito certo, vai tudo para frente, tá? E, gente, a oratória, vocês sabem disso, ela não faz milagres, tá? Nós temos que saber o conteúdo. Então, lembra do tripé da mesa? Conteúdo, comunicação verbal, comunicação não verbal e falta um, que é o mais complicado. Alguém se lembra? Inteligência emocional, a parte emocional. Parabéns, Isabela. Exatamente, o nosso emocional. A inteligência emocional vai nos ajudar muito. Tem muita coisa boa na internet, gente, realmente. Só que o difícil é a gente separar o joio do trigo, mas tem muita coisa que nos ensina bastante na internet sobre inteligência emocional. Agora tem uma enxurrada
de pessoas vendendo cursos. Então, a gente tem que entender bem o que a gente quer, qual é o nosso propósito, e buscar essa condição também. Então, o nosso emocional fala muito na oratória. Se eu estiver nervoso, eu vou agir de um jeito, eu vou falar muito rápido, eu vou, às vezes, gaguejar, eu vou deglutir enquanto falo. Muitas coisas que eu vou produzir pelo meu corpo, né, organicamente, é reflexo daquilo que eu estou, né, emocionalmente, digamos, bloqueado ali, ou em desespero emocional. Então, eu preciso realmente buscar esse equilíbrio. Então, se eu tiver os 4 pés da mesa ali, comportamento verbal legal, treinei lá dicção, velocidade, tom de voz, pausas, ênfases. Eu tenho tudo isso, gente. Se eu precisar enfatizar alguma coisa, eu faço. Se eu precisar fazer pausas, que mal tem? Nenhum. Faço também. Se eu precisar aumentar um pouquinho o tom de voz, falar num tom um pouquinho mais alto, eu tenho essa condição. Por quê? Porque eu treinei. Agora, se eu não treinar, eu não tenho condição de aumentar o tom de voz. Se eu quiser falar mais lentamente, para que as pessoas comecem a perceber, ou então bem mais rapidamente e, de repente, falar algumas coisas diferentes daquilo que normalmente a gente fala, para que as pessoas busquem a atenção em você, também você vai poder. Por quê? Porque você treinou. Por isso, o treinamento, gente. 5 minutos diário. Se eu fosse vocês, eu não abriria mão de 5 minutos. Se quiserem fazer 1 minuto, pode. Mas não abram mão de 5 minutos, gente. É muito pouco. É muito pouco tempo. Mas, continuamente, vai te fazer o quê? Vai te fazer viciar nisto, Clarice. E, de repente, opa, isso é gostoso, isso é legal, está me fazendo bem. Isso está ajudando no meu processo de transformação, para que eu possa me comunicar melhor, para que eu possa entregar mais coisas à sociedade. E é isso que a sociedade espera de vocês, tá bom? Temos mais um detalhe. A conclusão, gente. O conteúdo para vocês é a coisa mais fácil do mundo, não é verdade? O que a gente pode fazer ali no conteúdo? Digamos, você vai fazer a sua tese de mestrado, de dissertação de mestrado. O que você tem que fazer naquele conteúdo, naquele bloco conteúdo ali? Então, toda a dissertação sua é o conteúdo. Mas eu tenho que dividir esse conteúdo em partes. Então, beleza, fica muito mais fácil se eu começar a dividir. O que tem a dissertação toda? Eu tenho essa parte introdutória, eu tenho a metodologia que eu utilizei, eu tenho os resultados que eu tenho que apresentar, tenho as conclusões, enfim. Aí, você dividindo, parece que fica mais fácil no roteiro, fica mais claro para vocês. Se você esquecer de dividir isso, fica tudo num bolo só. Às vezes você vai... claro que não, porque você vai ter lá o apoio dos slides, enfim. Mas mesmo assim, se você faz uma divisão, fica mais fácil, o teu pensamento flui melhor. Flui melhor. Você sabe que, agora estou na parte introdutória, é aqui que eu devo ficar. Agora entrei na metodologia, então o que eu tenho que fazer ali? Então, aí, na parte do conteúdo, eu acho que para vocês é a coisa mais fácil do mundo, porque o conteúdo vocês vão dominar, não tem jeito. Ali vocês só devem dividir o conteúdo ali, tá? Eu não sei se precisam contar uma historiazinha, falar um pouquinho daquilo que aconteceu. Vocês acham que a banca não são pessoas humanas que gostam de ouvir algumas histórias da gente antes de começar aquela bombardeio de perguntas? É claro que sim. Você pode, no início da sua apresentação, falar um pouquinho de como foram as barreiras, o que você teve que vencer até ali. Mas aí, essa história, você procura a história ligada ao projeto que você desenvolveu para contar ali na banca, para dar uma relaxada. Se você perceber que está um pouquinho nervoso, tenta relaxar dessa forma, né? Conta aí a tua trajetória durante a execução desse trabalho, antes de iniciar o conteúdo. É bom porque te deixa mais tranquilo. Quando você conta a sua história, o que acontece? A sua história é só você que sabe. É você que sabe quais foram as suas dores, o
que aconteceu com você durante esse processo, essa transformação de fazer um mestrado ou um doutorado. Então, isso você pode falar ali. Não há nenhum problema também. E depois entra no conteúdo. Fica muito mais fácil. O final da apresentação de uma tese ou de uma dissertação, isso é bem tranquilo também para vocês. Eu acredito que não há nenhum problema. Vocês podem concluir daquela forma, acho que foi Marx. Quem concluiu? Ou foi Darcy? Ou foi o Moacir? Dizendo que estou à disposição, enfim. Normalmente a gente faz isso mesmo. Agradece depois no final, agradeço aí a compreensão de todos, a participação de todos e, enfim, deixar aí eles à vontade através de se colocar à disposição para eles. Não há nenhum problema, não tem muito mistério ali não, tá? Mas numa apresentação de um trabalho, de um artigo, alguma coisa nesse sentido, que você está fora, é bom que você faça ali uma conclusão, né, Gabriela, com alguém ou pedindo uma reflexão, ou pedindo uma ação, se o trabalho propõe isso também, né? Portanto, gente, vamos colaborar, vamos prestar atenção no nosso meio ambiente, ou vamos observar bem as condições de trabalho das pessoas, ou, enfim, aquilo lá que você falou, você conclui aclama as pessoas, chama as pessoas para uma ação também. Isso, a conclusão fica legal também, tá bom? Pessoal, nós estamos com 8h26, dá tempo de mais um falar. Clarice, tá tão quietinha, quer falar alguma coisa? Não está ouvindo, Clarice? Larissa? Gabriela? Bueloni? Bruna, você que fez a primeira, quer falar alguma coisa? Apresentar pela última vez ou não? Você consegue apresentar essa última vez, Bruna, usando do início ao final? Nossa, são muitas... Não, nós vamos juntos. Primeiro você faz uma parte... Você vai pausando, se eu for errar. Então, o que tu vai fazer agora? Até o propósito, tá? Tá, deixa eu só ver. Conta a história tua. Tá. Eu tenho medo Pode de ser esquecer algumas sentada coisas. mesmo. Pode ser sentada. Mas o tema vai ser qual? O mesmo. Você vai convidar um aluno ali para fazer parte ali para estudar, para continuar o estudo, para melhorar de vida, enfim. Você vai chegar no teu colégio. Por que é importante manter o mesmo? Para a gente fazer a avaliação de como é que nós progredimos. Porque se nós fizermos gente, olha só, acreditem, o assunto não importa, tá, pessoal? O assunto não importa. O que importa é o enfrentamento, o jeito que a gente enfrentou a situação de falar, o que nós colocamos nesta estrutura, tá bom? O assunto é apenas uma maneira de fazê-los falar. Boa noite, eu sou a Bruna, estudante de Engenharia Mecânica da Unicamp, de mestrado, e estou aqui hoje com o propósito de convencer vocês a fazer o ensino da graduação. Parou. Falou o propósito, gente? Você já... Qual que é o propósito da Bruna? Convencê-los a fazer o ensino da graduação. Legal. Sem nenhum problema até aí, beleza. Agora, Bruna, você vai tentar convencê-los. Qual que é a próxima parte nossa? Nós temos que fazer uma promessa para eles, como se fosse uma promessa. Se você estivesse numa empresa, você iria prometer que iria resolver um problema. Essa promessa para os alunos é mostrar a eles que esse caminho da graduação é um caminho legal. E depois da promessa, porque o problema é entrar no vestibular, é fazer um bom vestibular, é fazer um bom Enem. Esse é o problema deles. A promessa é que você vai mostrar a eles o seguinte, olha só, nós aprendendo bem aqui no colégio, estudando bem para o vestibular, vocês vão conseguir entrar nesta universidade que vocês bem almejaram, desejaram, alguma coisa nesse sentido. Então, é uma promessa. E, depois da promessa, nós temos o quê, gente? Uma prova. A prova. Se você estudar bem, se você se concentrar, se você deixar por um momento todos os dias,
focar nos estudos, você vai entrar no vestibular. Então, essa é a promessa. O que é a prova? A prova é o seguinte, você também entrou no vestibular, você tem a sua história. Para provar a vocês, eu também tive a mesma dificuldade. Eu tive que fazer tudo isso. Mas quando eu fui para o vestibular, eu me senti bem, eu estava tranquila. Por quê? Porque eu fiz o dever de casa. Entrei no vestibular, passei na minha primeira oportunidade, fiz o meu curso de graduação. Então, essa é a prova. Você vai fazer só isso aí agora. Depois nós entramos no conteúdo. No ano passado, foi publicado no jornal... Calma. Como é que você vai entrar nessa fase agora? Você não pode... Porque lembra lá do teu propósito? E o meu propósito é convencê-los a cursar uma graduação. Uhum. Eu repito essa não é difícil. Aí você tem que fazer uma pontezinha. E não é difícil entrar num vestibular, numa boa universidade. Aí você mostra para eles o que eles têm que fazer, tá? Você vai ter que fazer um vestibular, você tem que tirar uma nota muito boa no Enem. Aí você mostra o caminho para eles, porque você está mostrando, você está fazendo uma promessa para eles. Não é difícil entrar em uma boa universidade, digamos assim, tá? Mas você pode falar da maneira que você quiser. Tá. Portanto, esse desafio não é um desafio inalcançável. Ele está disponível para qualquer pessoa que tenha vontade de estar querendo agregar isso à vida. No ano passado, em 2020, foi feito um estudo estatístico pela Revista de São Paulo, mostrando a porcentagem das quantidades de pessoas que conseguem um salário acima de R$3.000 cursando um curso superior. Então, é garantido que cursando uma universidade, você vai ter uma qualidade de vida superior do que optando por não fazer. Maravilha, para por aí. Então, aí agora você fez a parte introdutória. Olha que interessante, gente. Se a gente praticar bem essa parte introdutória, a gente, nesse momento, nós vamos aproveitar para relaxar. Por quê? Porque o que virá agora é um conteúdo específico. E como você não preparou, não há necessidade de desenvolver esse conteúdo agora. Mas o conteúdo viria como, gente? Qual que é o conteúdo? Então, você vai tentar convencê-lo. Olha só o propósito teu. Convencê-lo de que fazer uma faculdade é interessante. Aí, neste conteúdo, você poderia dizer, as pessoas vão melhorar de vida, vão ter uma expectativa melhor para o mercado de trabalho, essas coisas todas. Você não vai precisar desenvolver agora, porque o conteúdo, vocês sabem, demanda de pesquisa, demanda da gente buscar a fundo o que nós vamos fazer. Tá? Só que o final você pode fazer agora, tá? E o final eu vou deixar para você. Então, digamos que você já fez aí o conteúdo, apresentou todas as etapas. Até o caminho de como apresentar os caminhos também? Como se eu já tivesse falado isso? Como se você já tivesse falado, porque senão teria que essa pesquisa. Então, não é necessário para a gente encurtar o caminho, mas saiba que tem que ser feito, sempre. Então, agora você vai só fazer a conclusão aí para nós. Uhum. E essa conclusão, calma lá, Bruna. Veja só, ela pode ser feita de várias maneiras. Você pode pedir uma ação dele, que nesse caso eu acho que é conveniente. Você pode pedir uma reflexão, mas quando você pede a reflexão, será que você convence alguém pedindo uma reflexão? Então pensem nisso, gente. Pensem assim. Se vocês ficarem fora e tal, a reflexão fica muito... Alguma ação, não. Toma vergonha na cara. Vamos fazer o vestibular. Isso vai ser bom para a vida de vocês. Isso é diferente. E outra, saiba quem é seu público, tá, pessoal? Seu público é aquele camarada que nasceu neste século. Camarada, uma tribo diferente da nossa, da minha e do Moacir, com certeza. A de vocês está bem perto, mas a nossa está um pouquinho fora, né, Moacir? Então, a gente tem que entrar no linguajar deles sem baixar muito aquele nível de fala, né? De acordo com... Entrar na tribo só. Vai lá, Bruna. Tá. Assim, galera, vamos se inscrever para os cursos online, tem diversas oportunidades de cursos a baixo custo, cursos gratuitos, e prestar o Enem, garantir uma nota no nível que vocês consigam pontuar algum curso que vocês achem interessante, para vocês não perderem essa oportunidade. Quero agradecer à Unesp por ter me dado essa oportunidade de estar aqui falando com os alunos
do curso do ensino médio, do cursinho pré-vestibular, e qualquer dúvida estou à disposição. Excelente, muito bom, muito bom. E lembrou de agradecer também. No Sempre final. é fundamental. Sempre é fundamental você fazer o agradecimento na parte final. Pessoal, eu não sei se ficou muito claro para vocês a estrutura, mas a estrutura é exatamente esta. Para qualquer fala que você queira fazer, trazer uma ação, que é conquistar as pessoas para um pensamento seu. É dessa forma. O final, gente, quando vocês forem treinar, vão para a violência, tá? Ali, digamos, e faça porque é isso, senão vocês vão ter isso, não sei o quê. Vão para a violência, porque é treinamento de vocês. Então, quando você estiver treinando sozinho, façam uma arruaça nesse final ali. Por quê? Mas Ezequiel, será que eu não vou fazer isso quando... Não, você não vai fazer uma arruaça quando estiver lá presencialmente, a não ser que precise. Mas presencialmente, vocês vão fazer o quê? Vocês vão ter um tom de voz melhor, vocês vão ter uma energia falando com uma vibração muito positiva para eles e vai, com certeza absoluta, convencê-los. Então, para convencer as pessoas, nós temos que ter uma energia muito forte, irradiando da gente. E lembre-se, pessoal, o nosso corpo é uma caixa de ressonância, não só a nossa voz. Você tem que falar, tem que se expressar e o corpo vai junto. Você leva o seu corpão junto para convencer as pessoas de que aquilo que você está falando realmente é legal. Mas na apresentação de uma dissertação, Ezequiel, eu não vou com essa energia toda. Às vezes não. Você vai moderadamente. Mas o seu tônus de voz, o seu tom de voz, a sua dicção, a sua maneira de conduzir a fala, ela vai ser bem expressiva e tem que ser natural também. Quanto mais natural for, e o natural não é falar baixinho, não, como você fala. Não, o natural é você falar do jeito que você fala com as pessoas, mas com uma vibração bem forte, que as pessoas percebam a sua luz ali naquele ambiente. As pessoas gostam disso, gente, elas valorizam muito. Se você fizer uma apresentação de um trabalho mais ou menos, mas com uma vibração muito forte, com uma convicção poderosa, as pessoas vão valorizar isso também, porque às vezes você não foi muito feliz em colocar no papel tudo o que precisava, mas demonstrou através da sua comunicação que você é capaz, sim, de fazer grandes realizações. Então, as pessoas levam em consideração isso também. Então, energia na fala. Legal, pessoal? Professor, posso perguntar uma coisa? Com certeza. Você oferece alguns treinamentos ou aulas particulares? Digamos assim, que chega lá no dia da minha... ou próximo, ao dia da minha apresentação, e eu queria uma consulta sua, digamos assim. Vamos fazer assim, então, Isabela. O que eu tenho feito normalmente, tá? Aqui, às vezes, a gente é chamado para treinar as Miss. Olha, a Miss não consegue abrir a boca e ela precisa fazer isso. Ela está com dificuldade aqui, tem vergonha, não sei o quê. E é normal, porque são pessoas muito jovens. Então, a gente, não, sem problema, vamos treinar esse pessoal, vamos fazer isso. Então, o que eu poderia fazer, e que eu tenho feito já com algumas entidades aqui, e que precisam, com as empresas júnior, por exemplo, a gente faz algumas mentorias. Tá? Porque eu gosto de fazer isso, não tem problema nenhum, é só a gente tem que combinar um pouquinho do tempo. Então, digamos lá, Isabela, olha, eu vou precisar, Ezequiel, de fazer uma mentoria aí de 1 hora, mais ou menos, com você. Não tem problema, não cobra nada, não tem custo nenhum. A gente faz pelo prazer de ver as pessoas indo bem, falando bem, se comunicando bem. E se eu conseguir multiplicar isso, melhor ainda. Tá? Então, se vocês tiverem, vocês que estão aqui hoje, se vocês tiverem alguma necessidade nesse aspecto, pode entrar em contato. Tem ali o meu WhatsApp no chat ali, não sei se vocês viram, tá? Pode copiar ali, manda aqui para a gente vai comunicar, não tem problema nenhum. Tá? Se quiser o grupo também fazer alguma mentoria, não há problema nenhum. Se vocês sentirem essa necessidade, ótimo, a Júlia replicou ali. Se vocês sentirem essa necessidade de fazer, de repente, um dia com 3 ou 4 juntos, também não tem problema. Porque aí nós vamos pegar um caso específico, por exemplo. Eu tenho a minha dissertação, legal. Eu tenho a minha tese aqui para apresentar. Não tem problema nenhum, tá? Podemos fazer sim, não tem. Maravilha, obrigada, professor. Só vocês me coloquem lá, me cobrem ali, porque às vezes a gente acaba...
Então, vocês identifiquem, por favor, Isabela, grupo SPE Campinas, por exemplo, que eu tenho eu tenho mais facilidade de localizar, porque eu tenho vários grupos, realmente, que a Sim, gente imagino. acaba realizando algumas atividades, então, às vezes se mistura. Então, eu oriento sempre para colocar, identificar a Isabela, SPE Campinas, que a gente já sabe, tá? Perfeito, muito obrigada. Estou à disposição. Pessoal, Júlia, será que terminamos assim? Tá tudo certo? Você vai fazer uma fala final? Mas Eduardo falou que você vai fazer o final. mais alguma pergunta, pessoal? Se tiver pergunta, pode ficar à vontade, gente. Acho que não. Acho que a gente pode Tá tudo encerrar. tranquilo. Então, eu primeiramente, viu, Júlia, se você me permite, eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui e a todos os colegas que não puderam participar. A gente entende que tem muitos com outros compromissos. O Eduardo mesmo entrou em contato com a gente porque tinha um outro compromisso, deixou a Júlia para fazer aí as vezes dele. Achei muito legal também, Júlia. E agradeça para mim, por favor, Júlia, ao Eduardo, pela oportunidade que foi de estar aqui com vocês. E eu agradeço a cada um de vocês também pela participação, pelo envolvimento de vocês, e peço muito, mas com muito carinho mesmo, que vocês continuem a fazer os treinamentos. As caretas, os blaxes, os flaxes. Treinem, leiam, façam pausas, façam gravações de vídeo, gravem. Ruim, beleza, esse mesmo é bom, deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Usem e abusem desses recursos. Se quiserem gravar vídeos, mandar para mim, eu dar um feedback para vocês, fiquem muito à vontade, tá? Sempre digo que não precisamos falar muito tempo. Pequenos vídeos ajudam, às vezes, até mais, porque orientam mais pontualmente, tá? Então, agradeço de coração a todo esse esforço do SPE de Campinas ali para agregar vocês e para que a gente pudesse compartilhar um pouquinho daquele conhecimento que a gente acumulou nesses anos. Tá? Muito obrigado de coração mesmo por esse momento com vocês. O Ezequias está mandando uma mensagem aqui no chat, perguntando se... Aqui, ó, professor, você pode recomendar algum livro? Ah, sim, tem. Tem 3 livros ali na apresentação, que eu gosto muito deles, e vou acrescentar mais um que não está na apresentação, Ezequias. Então, esse aqui está lá na apresentação do Patrick Collins, que é Fale com Poder e Convicção, fundamental. Esse aqui para a nossa linguagem corporal, tá? Nossa expressão corporal, do Alan e da Bárbara Pease, livro muito legal também. São livros bem baratos, tá, pessoal? E esse aqui é livro de cabeceira, tá, pessoal? Como se tornar um comunicador fora de série. Esse aqui tem que ter na cabeceira de vocês, tá? E um outro livro que eu gosto muito também, ganhei de um amigo, do Chiniachik, do Roberto, O Segredo ou Os Segredos das Apresentações Poderosas. Ajuda também, bem bacana. Tem outros livros aqui, mas com esses 4 livros já deixa a gente com uma visão bem interessante de toda a comunicação, tudo aquilo que a gente precisa de comunicação. Coloco também esse aqui, então, passo para a Júlia ou para vocês todos aí que precisarem, eu vou colocar também essa capa lá para vocês, se puderem comprar, ou tem em sebos, tem na internet, são muito baratos, tá, pessoal? Pelo benefício que eles nos proporcionam, tá? Obrigado, Ezequias, pela informação que a gente vai compartilhar com vocês aí, tá? Bom, então a gente chegou... Bom não, né? Que o bom é um vício de linguagem. Muito bem. Chegamos ao fim, né, também. Chegamos ao fim do nosso curso de oratória. Agradeço imensamente a você, Ezequiel. Agradeço a todo mundo que participou nos 3 dias de curso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar um e-mail para a gente também responde pelo Instagram. E fiquem atentos que sempre vai ter coisa nova no nosso Instagram. Nosso Instagram vai ter oportunidade de outros cursos. E muito obrigada. Tenham todos uma boa semana. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigada, professor. Obrigado a vocês. Um Bom, abraço. prazer. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.
pessoal já está saindo. Só copiei aqui o chat, porque às vezes a gente aproveita para Ah, deixa eu melhorar alguns detalhes.